sobre força resultante. A aula passada a gente falou sobre as leis de Newton e nós comentamos sobre a segunda lei de Newton que traz a relação entre força, massa e aceleração, o princípio fundamental da dinâmica. E lá ele fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a gente entendeu naquela aula que a força resultante é a soma de todas as forças que estão agindo no corpo. Na aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouco melhor como que a gente faz para determinar essa força resultante, tá? Então, lembrando que força resultante é a soma de todas as forças que estão agindo no corpo, quando eu pego um objeto e coloco forças em várias posições, imagine esse bloco. Imagine que eu tenho uma pessoa empurrando esse bloco nesse sentido, nessa direção, com uma determinada intensidade, que seria uma determinada força, uma outra pessoa aplicando uma força nessa direção, uma outra nessa e uma outra nessa. Para onde esse bloco vai se mover? Então, onde esse bloco se move é o que a gente chama de força resultante, é a direção e o sentido da força resultante. Se esse bloco estiver se movendo para a direita na horizontal, então significa que a força resultante é uma força indicada para a direita na horizontal com uma determinada intensidade, tá? E a gente tem que entender que quando a gente fala que soma as forças, a gente soma no sentido do movimento. Então imagine que eu tenho uma força nessa posição para a direita e uma força para a esquerda. Então eu tenho que entender que nesse caso a gente fala de somar as forças, só que como uma força está contrária à outra, uma força vai ter sentido valor negativo. A gente vai entender melhor nos exercícios. Então só para resumir, força resultante é a soma de todas as forças, tá? Então se eu tiver lá 3 forças, 4 forças, N forças sendo aplicadas, eu somo todas essas forças, considerando o sinal positivo ou negativo dela. Lembrando que quando eu tenho uma força no sentido e a outra no sentido contrário, a gente tem que considerar que essa força que está no sentido contrário, ela tem um sinal negativo, e a gente faz a soma de todas essas forças e a gente vai ter a força resultante. Para essa situação, pessoal, eu tenho 3 casos possíveis, tá? Para fazer cálculo de força resultante. Então o primeiro caso é o mais simples, tá? Imagine que você tem um bloco e você tem 2 forças sendo aplicadas com intensidades diferentes. Então lembrando que como força é um vetor, o tamanho do vetor indica a intensidade da força. Quanto maior é essa flechinha, esse vetor, maior é a intensidade da força sendo aplicada. Pelo meu desenho aqui eu percebo que o F2 tem uma intensidade maior do que o F1. Só que as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então quando eu tenho forças, sejam 2 ou mais forças, sendo aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, basta eu somar. Então a força resultante que eu vou ter aqui é a soma dessas 2 forças de 3 ou mais forças. Então imagine que eu estou com uma força aqui de 5 newtons, vou colocar um exemplo aqui e rasurar um pouquinho o nosso... Imagine que eu estou com uma força aqui de 5 newtons, o F1, F2, e o F3 é uma força de 3 newtons. A força resultante, né, esse bloco vai se mover nesse sentido aqui, com uma força resultante da soma. Como os dois estão no mesmo sentido, basta somar. Então eu vou ter aqui uma força de 8 newtons. Então eu vou ter uma pessoa empurrando com uma intensidade de 3, uma outra empurrando com uma intensidade de 5, as duas na mesma direção e no mesmo sentido. Eu vou somar então as forças. Aí eu vou ter uma força de 8 newtons deslocando para lá. E a segunda situação, quando eu tenho forças nos sentidos, mesma direção, porém sentidos opostos. Então essas duas forças, elas têm a mesma direção, mas o sentido é oposto. Essa está no sentido da direita para a esquerda e essa está no sentido da esquerda para a direita. Então nesse caso a gente vai fazer uma subtração das forças, que é o que está acontecendo aqui. Então imagine que essa força aqui é uma força de 3 newtons. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma pessoa empurra para lá e para cá com uma força de 3 newtons e uma outra empurra no outro sentido oposto com uma força de 2 newtons. Então a força resultante, é lógico que a gente percebe, é claro que esse bloco vai se mover no sentido da força maior. Como essa força aqui é maior do que essa, esse bloco vai se deslocar para a direita, nesse caso aqui. Se fosse o contrário, aqui fosse uma força de 8 newtons e lá de 3, a gente sabia que esse bloco iria se mover para lá. Mas qual que é a força resultante? Bom, a força resultante ela vai ficar nesse sentido aqui, a gente já sabe disso. Né? Porque lá é 3, aqui é 2. E essa força resultante, ela vai ser a diferença. Então, 3 menos 2, eu vou ter uma força de 1 newton. Esse bloco vai se deslocar para a direita com uma força de 1 newton. Esses 2 casos, pessoal, são os casos mais fáceis e mais simples. Agora a gente vai para alguns casos mais complicados, onde as forças não estão na mesma direção. Tá? Então aqui eu tenho 2 forças na mesma direção, 2 forças na mesma direção. A diferença é que aqui estão no mesmo sentido e aqui estão em sentidos opostos. Tá? E aí eu tenho um terceiro caso. Dá para ouvir bem esse barulho todo?
Então, pessoal, aqui eu tenho forças em sentidos diferentes, tá? Elas não estão nem na mesma direção e nem no mesmo sentido. Imagine que você tem um bloco. Nessa situação aqui, quando a flechinha está saindo, você pode imaginar que você está puxando o bloco. Imagine que aqui tem uma alça, né? Ou um suporte que você pode pegar e você está puxando. Então, você está puxando esse bloco para cá, né? Para a direita, e você tem uma outra pessoa puxando esse bloco para cima. Então, são duas forças em sentidos e direções diferentes. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que dividir essa situação em duas partes diferentes, tá? Vamos imaginar a primeira situação aqui, onde esse ângulo é um ângulo diferente de 90. Então eu tenho que considerar o seguinte: quando eu tenho duas forças com sentidos diferentes e direções diferentes, eu preciso prestar atenção neste ângulo aqui. É o ângulo que as forças estão saindo. Se esse ângulo for um ângulo de 90 graus, a gente vai cair para esse segundo caso, que é o teorema de Pitágoras, que é muito fácil. A gente já vai nele. Mas se esse ângulo não for um ângulo de 90 graus, for qualquer ângulo diferente de 90 graus, a gente vai usar o que a gente chama a regra do paralelogramo. E aí é uma formulazinha que a gente vai precisar guardar para conseguir resolver. Imagina o seguinte: aqui está o bloco, uma pessoa está puxando com uma força F1, uma outra pessoa puxando com uma força F2, e eu tenho um ângulo θ aqui. Esse ângulo pode ser um ângulo de 30, 40, 60 graus, mas é um ângulo diferente de 90. A força resultante é essa seta vermelha, essa seta verde que está saindo aqui, certo? Por isso que chama regra do paralelogramo. Como é que eu faço isso? Eu pego a força F1, pego a força F2, traço no final de F2 uma reta paralela a F1, traço no final de F1 uma reta paralela a F2, e o encontro dessas duas retas, né? Porque se eu prolongasse aqui, ela viria para cá, prolongasse viria para cá, o encontro dessas duas retas é um ponto onde vai determinar para mim o vetor da força resultante. Então, graficamente, visualmente, a força resultante é essa seta verde. Mas numericamente, para calcular, a gente precisa dessa fórmula. A força resultante então vai ser o seguinte: a gente sabe que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo que foi dado. Tá? É longo assim mesmo. Tá? Então, precisa guardar essa fórmula. A força resultante ao quadrado. Se você prestar atenção, você vai perceber que esse trecho aqui, ó, metade da fórmula é o teorema de Pitágoras. É interessante você guardar isso. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Guarde isso aqui que vai ajudar a metade da sua fórmula. Então, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo que ele deu. A gente já vai partir para um exemplo sobre isso daí. Tá? E se o ângulo for um ângulo de 90 graus, aí é mais fácil ainda. É só a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Se a gente usar a regra do paralelogramo que a gente viu lá em cima, no final de F2 eu traço uma reta paralela a F1, e aí eu vou ter essa reta, esse tracejado. No final de F1 eu traço uma reta paralela a F2, eu vou ter esse tracejado. O encontro desses dois tracejados vai me determinar o vetor da força resultante. E aí, se esse ângulo é um ângulo de 90 graus, você concorda comigo que essa força resultante nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo aqui? Eu posso olhar para esse triângulo aqui, ó, e a força resultante é a hipotenusa desse triângulo. Lembrando que esse cateto vale F1, esse cateto vale F2, porque se essa força é F2, aqui eu tenho uma força F2 também. E aí vale aplicar Pitágoras, tá? Então a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, tá? A gente já vai entender como isso funciona. Vamos pegar para esse primeiro exemplo aqui que é o mais simples, ó. Dá uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe para vocês. Imagina que eu tenho um bloco, ele não está apoiado em nada, tá? E aí eu tenho o seguinte: eu tenho uma força F1 da esquerda para a direita, uma força F3 da direita para a esquerda. As duas forças F1 e F2 estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. E aí eu tenho uma outra força puxando ele para cima, em direção e sentido diferente de F1 e F2. Como que eu faço para calcular isso daí? A ideia, pessoal, é que vocês façam novamente o esboço do desenho e aí vocês simplifiquem um pouquinho o problema que está aí. Como eu posso simplificar isso aqui, professor? Eu posso começar para essa força F1 e F2. Se eu tenho uma força F1 para cá, uma força F3 para lá, F2 é de cima, né? Então eu vou simplificar a força F1 e F3. Tem uma força empurrando para a direita e uma força empurrando para a esquerda. Elas estão na mesma direção, porém em sentidos diferentes. É esse caso aqui. Como é que eu faço? Basta eu pegar a força maior e subtrair da força menor.
eu vou saber a direção que ele está se deslocando. Nesse nosso caso aqui, o F1 ele vale 6 newtons, tá? O F2, o F3 vale 3 newtons, 2 newtons, F3 é esse aqui, 2 newtons. Agora imagine, se eu estou com uma força de 6 newtons para cá, uma força de 2 newtons para lá, eu sei que o meu objeto ele vai se deslocar nesse sentido, tá? Porque a força maior está empurrando para a direita. Mas vai se deslocar quanto? Vai se deslocar 4 newtons para a direita. Porque se eu estou com uma força de 6 para cá, uma força de 2 no sentido contrário, se eu fizer 6 menos 2, 4 newtons nessa direção. E aí eu vou olhar para a força que está puxando ele para cima. Para cima eu continuo com a mesma força, eu não mexi nela, tá? Mas qual que é a força que está empurrando para cima? É o F2, uma força de 3 newtons. Veja só como o meu problema já melhorou, tá? Então eu tenho só com duas forças agora. Eu tenho uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 3 newtons para cima. Percebe que esse problema cairá no teorema de Pitágoras, porque esse aqui é um ângulo de 90 graus. Então eu posso aqui, ó, para descobrir essa força resultante, descobrir o vetor da força resultante, que é isso aqui, ó, tá? Esse vetorzinho. É fácil a gente entender que se tem uma pessoa puxando esse objeto nesse sentido e uma pessoa puxando o objeto naquele sentido, o objeto ele vai se deslocar nesse sentido, é muito claro isso, tá? Imagine que você está puxando o travesseiro lá com o seu irmão, você puxa o travesseiro para cá, seu irmão puxa o travesseiro para cima, o travesseiro não vai se deslocar nem só na horizontal, nem só na vertical, ele vai se deslocar nesse sentido do vetor, que é isso que acontece mesmo. Mas qual é a força e intensidade, a intensidade dessa força que está se deslocando? É só aplicar o teorema de Pitágoras. Se a gente colocar aqui, ó, chamar esse vetor de força resultante, então a força resultante ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que eu estou usando aqui, professor? Estou usando isso aqui, ó, tá? Que é essa situação que a gente tem. Tá bom? O ângulo é de 90 graus, então é isso que eu vou usar. Se o ângulo não fosse de 90 graus, aí eu uso a regra do paralelogramo, a gente já vai ver daqui a pouco. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado dá 16, e aí eu vou ter 16 mais 9, vou até colocar aqui, tá? 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 mais 9 vai me dar 25. Vamos colocar direto aqui. Raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5 o quê? 5 newtons. Então, esse objeto ele vai se deslocar com uma intensidade de 5 newtons. E é fácil a gente perceber isso no próprio desenho. Se você olhar para o desenho, o próprio vetor 4 e o vetor 3, eles são menores que o vetor vermelho. Então, aqui é claro, a gente consegue entender que o vetor vermelho, a força resultante, é maior. Como o desenho é maior, ela vai ser maior do que 4 maior do que 3. Fica claro aqui. Legal? E quando o ângulo não é de 90, professor? Então vamos lá para um exemplo. Imagine o seguinte, o mesmo travesseiro, você e seu irmão puxando, você está puxando com uma força de F1, seu irmão puxando com uma força de F2, a gente já sabe que esse travesseiro ele não vai nem só no seu sentido e nem só no sentido do seu irmão, ele vai se deslocar um pouquinho para cada um. E vai ser a regra do paralelogramo. Eu pego o final de F1, traço uma reta paralela a F2, pego o final de F2 e traço uma reta paralela a F1, o encontro desses dois pontos vai me dar o vetor da força resultante. Então o travesseiro ele vai se mover, deixa eu colocar a força resultante aqui também, ele vai se mover nesse sentido da seta vermelha, da seta verde. Tá? E como que é esse sentido? Como que ele vai se mover? Bom, como o ângulo não é um ângulo de 90, eu preciso usar a regra do paralelogramo. Então a força resultante ao quadrado é igual à força F1 ao quadrado, que no caso aqui 2 newtons, 2 ao quadrado, mais a força 2, que é essa de cima, 3 ao quadrado, mais duas vezes, aqui ó, força 1 ao quadrado, força 2 ao quadrado, mais duas vezes força 1, vezes força 2, vezes o cosseno do ângulo de θ. Então aqui a gente já vai deixar mais fácil. Ó. Como esse ângulo de θ é um ângulo de 60 graus, o cosseno de 60 graus, pessoal, vale meio, tá bom? Então, se você não souber, pega a calculadora aí, é 0,5. Cosseno de 60 graus, sua calculadora tem que estar configurada para graus, tá? Tem grilos lá, se não tiver graus não vai achar esse valor. Então, cosseno de 60 é meio. Coloco o meio aqui, e aí eu vou calcular. Então, ó, força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais duas vezes força 1, vezes força 2, vezes o cosseno do ângulo que foi dado. Vamos resolver isso aqui? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó.
eu posso cancelar esses dois com esses dois para facilitar os meus cálculos aqui. E aí eu vou ter que força resultante vai ser igual a raiz quadrada desse resultado que está aqui dentro. Vamos colocar tudo aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Aqui vai ficar 2 vezes 3, né? Porque eu cancelei o 2. E 6. Deixa eu apagar aqui e fazer mais bonitinho. Vai ficar 4 mais 9 mais 6. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4. 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. E 2 vezes 3, 6. E a raiz quadrada disso aqui é a raiz quadrada, vai me dar 10, 19. Raiz quadrada de 19. Que vai ser aproximadamente, eu fiz o cálculo aqui para vocês, 4,36. É um valor aproximado, tá? Como raiz quadrada de 19 não tem um valor exato, vai ser um valor aproximado de 4,36 newtons, tá? Porque as forças aqui estão sendo dadas em newtons. Então perceba, você está aplicando uma força aqui de 2 newtons, seu irmão está aplicando uma força aqui de 3 newtons, esse travesseiro vai se mover nesse sentido da seta verde com uma intensidade de 4,36 newtons, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Depois a gente vai fazer alguns exercícios trabalhando força resultante. Um abraço, tchau, tchau e até mais.